Afinal de contas, por que escolhemos o day trade e não escolhemos o swing trade ou uma posição mais longa, um position trade? Ou seja, por que a gente não trabalha um pouco mais as operações? Porque estamos vivendo um mundo onde, sinceramente, estamos buscando tudo muito rápido, resultados rápidos, tudo. A gente já não tem mais paciência para esperar que as coisas aconteçam. Diferente de muitos anos atrás. A diferença hoje, por exemplo, alguém aqui, por exemplo, consegue ouvir o WhatsApp, consegue ouvir um áudio de WhatsApp sem colocar no 2x? Ninguém consegue mais. Então, estamos vivendo num mundo de aceleração. Eu acho que essa busca incessante por resultado rápido acaba atraindo mais pessoas para o day trade. E eu cheguei a essa conclusão por si só, e aí, claro, antes de qualquer coisa, eu gosto do day trade, eu gosto de fazer day trade, mas tenho feito cada vez menos day trade, cada vez mais operações longas. Talvez por isso eu tenha falado muito do poder da desalavancagem, ou seja, quanto menos você alavancar e conseguir trabalhar o seu preço, trabalhar suas operações sem pressa, mais resultado você vai ter, mais opções de resultado você vai ter. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você imagina você ter um resultado super mega power arriscado com 100 contratos, e aí você tem lá atenção total, dopamina, extremamente ligado, extremamente atento, concentrado, ok, você vai ter o resultado se você tiver uma boa estratégia, se você tiver uma boa mentalidade, se você se preparar bem para que você consiga chegar no teu resultado. Agora, se ele for contra, você não pode perder a cabeça, você tem que estopar. Pronto, isso é rápido, é ligeiro, você com 100 contrato, tirei 2 mil, 3 mil, 4 mil, ok. Mas se ele for contra, não adianta perder a cabeça, que senão você vai quebrar a conta. Beleza? Esse é o day trade, isso é uma boa estratégia, uma boa mentalidade, gerenciamento de risco na ponta da língua, você precisa, na ponta do lápis, na ponta, você tem que estar zeradinho, bem alinhado com o seu stop, você tem que estar muito bem antenado no que você está fazendo. Isso é o day trade. Quando você vai para o swing trade, aí você tem os resultados diários de 1.000, 2.000, 3.000, mas também tem um risco de 1.000, 2.000, 3.000. Quando você vai para o swing trade, eu pratiquei muito isso no mercado de ações, aliás, ainda pratico muito isso no mercado de ações. Você não precisa colocar 100 contratos, você vai trabalhar o preço, você vai operar com menos contrato, menos adrenalina, menos dopamina, menos situações que você fica porque você está com pouco contrato e você vai trabalhar aquele preço de acordo com a cooperação com um gráfico muito maior. Quando você pega day trade, um gráficozinho pequeno, 5 minutos, 2 minutos, muita gente, já vi gente operando com 15 segundos, eu não tenho condições. Hoje eu opero muito mais a longo prazo do que a curto prazo. Não que eu não faça day trade, não que eu não curta day trade. Vou repetir inúmeras vezes, eu gosto do day trade, curto day trade, vou continuar fazendo day trade. Mas cada vez menos fazendo day trade, mais operações mais longas, ou seja, menos com mais opções de operações, mais opções de mercado, mais opções de ativo, como eu fazia em ações, mais opções com menos contratos, menos lote e operações mais arrastadas, ou seja, eu tenho vários modelos, várias opções, várias situações que eu posso inclusive lucrar. Lucrei, tiro, lucrei, tiro, lucrei e vai embora. Aí você vai começar a ter proporções. Para isso, você precisa ter gráficos longos ao invés de gráficos menores. Gráficos menores você vai buscar operações rápidas. Só que para buscar operações rápidas, você precisa também estopar. No mundo atual, ou seja, na situação atual que o mundo vive, cara, em extrema e total ebulição. Ou seja, o tempo todo as informações elas se propagam, o tempo todo as informações elas mudam de lugar, o tempo todo você tem a opção A confrontando com a opção B, e o tempo todo essa opção ela vai mudar o tempo todo. Se você opera menos alavancado, se você opera com pouco menos contrato, você vai ter menos tempo para poder fazer, menos tempo na tela e mais tempo para você. E isso vai ser a grande diferença. Muitas vezes eu faço as minhas operações da seguinte forma: eu opero, cara, eu faço muito day trade, eu opero, faço uma entrada e saio normalmente no mesmo dia.
Mas existem operações que com menos, muito menos contrato, cara, que vai levar 1, 2, 3 ou 4 dias. Ou seja, mas na maioria das vezes a operação ela dura de um dia para o outro. Ou seja, eu começo hoje uma operação, trabalho uma operação no longo prazo e eu vou sair com essa operação só depois. Ah, Marcelo, e se ele for lá no teu stop? Cara, quando você entra no mercado internacional, você vai entender que o teu stop, se ele for um stop técnico, raramente ele vai lá. Se ele for lá, é porque você tem que stopar. Você não tem que fazer firula, entende? Você não tem que fazer gracinha. E aí você tem a oportunidade, naquele espaço curto de tempo, fazer o trabalho do preço. E aí, se você quiser entender um pouco mais, está no meu treinamento, como você trabalha o preço antes de você finalizar ele. Nesse treinamento aqui tem todas as informações de como eu trabalho o preço. E trabalhar o preço é você não fechar aquela operação. É abrir outra, trabalhar, melhora seu preço e você consegue realmente estar mais lucrativo. Quem quiser, só tá na descrição desse vídeo, você vai curtir demais, você vai gostar demais, porque o preço ele é imperdível, pode parcelar em 12 vezes e fique à vontade. E aproveitando, quem não me conhece, me chamo Marcelo, tem esse canal chamado Papo de Sardinha, eu falo sobre mentalidade, falo sobre mercado, eu falo sobre tudo aqui, mas tudo que vai melhorar a vida de vocês. Então me segue, compartilhe com seus amigos e comente que eu teria satisfação gigante em responder. Estou ativo nas redes sociais, estou ativo nesse Instagram. E cara, esse Instagram aqui, cara, pô, eu sempre passo informações muito rápidas, muito ligeiras do que aconteceu, do como é que tá meu dia e falo um pouco da minha vida também, que acho que é bacana para vocês, como é o dia a dia de uma vida de um trader, que é um cara muito realizado. Beleza, agora vamos seguir com nossa informação, com o nosso conteúdo. E aí você precisa pura e simplesmente trabalhar o seu preço, trabalhar as suas informações. Isso deu muito certo em ações, deu muito certo nas operações lá fora. Quando você fala do day trade, só um parêntese, quando eu estou falando de uma operação longa, de um exemplo bem hipotético. Digamos que eu estou lá numa operação no diário de 0,01 contrato. Essa operação está indo contra. Eu trabalho o preço, melhoro o preço e saio do preço. Pronto, é mais ou menos isso. E eu continuo com aquele 0,01. Então, eu não tiro aquele 0,01, mas eu opero outras operações e vou trabalhando, melhorando o meu preço. Até que esse melhoria do meu preço, ele chega um momento que ele fica intocável. A não ser que aconteça algo muito terrível. E aí você simplesmente não tem outra opção, você tem que estopar. Ou seja, o teu risco-retorno fica desse tamanho e teu preço fica lá nas alturas. Mais ou menos isso. O preço da sua compra ou o preço da sua venda, ele pode acontecer o que for, que ele vai ficar da melhor maneira possível. Aproveitando outra coisa, ó, a corretora que eu opero é essa aqui, tá? A corretora que eu faço as minhas operações está também na descrição desse vídeo. Cara, e lá tem uma parada que eu curto muito. Você pode ser uma conta de trade ou uma conta de investimento. O que é uma conta de investimento? Só para facilitar a vida de vocês. Se você quiser investir em ações americanas, se você quiser abrir IPO, tem também. Se você quiser fazer compra de ações para poder ganhar dividendos, lá tem também. Então você tem essas opções, então acho que vale super a pena. Voltando ao assunto, importantíssimo que você tenha técnica, paciência. Porque o que acontece muito hoje, uma das coisas que acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é a falta de paciência. A falsa ilusão de que você precisa ter tempo livre. E você vai ter o tempo que você quiser, a hora que você quiser. É só decidir se está funcionando ou não. Quer ver um exemplo que acontecia? Eu vou contar dois cenários. Os cenários do meu início, quando eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar, e o cenário que acontece atualmente. Eu não tinha experiência, e o cenário que acontece atualmente. O cenário inicial, o cenário onde eu comecei, eu ficava preso ao mercado, eu trabalhava eu acordava às 6 da manhã e tentava cara, esponja, era muita informação, tinha que buscar informação, e eu saía de lá às 3, 4 horas da tarde, totalmente exausto, totalmente cansado. Hoje não. Hoje, cara, às vezes eu opero até 1, 2, às vezes eu opero até 10 horas, às vezes eu opero até 9 horas da manhã, às vezes não opero. Às vezes eu fico parado. Às vezes o resultado do dia ou da noite anterior foi tão maravilhoso que eu falei, cara, hoje eu nem vou fazer nada. Então você se dá ao luxo de em algum momento simplesmente parar de fazer loucura. Quando você está iniciando,
você fica perdido e fica o dia inteiro e, cara, quantas vezes eu saí suado, cansado, exausto e simplesmente sem condições de simplesmente de falar, de tão cansado que eu estava. Então, quando você começa a aprender, quando você começa a entender a dinâmica, você fica menos cansado, menos exausto e mais produtivo com menos tempo. Isso é fantástico na nossa vida, isso é sensacional. Agora, uma coisa você precisa diferenciar, uma coisa você precisa tirar a diferença de um para o outro. Não quer dizer que você não vai ficar muito tempo para esperar uma operação. Uma operação ela pode durar 1 hora, pode durar 10 minutos, pode durar 20 minutos. Agora, a espera dela pode durar o tempo que for necessário. E essa paciência você precisa ter no seu dia a dia. Porque senão, você simplesmente vai entrar em qualquer operação, simplesmente vai entrar em qualquer situação, em qualquer cenário e, cara, não adianta. Você vai entregar o dinheiro para qualquer operação, porque você vai ter lá, perder a oportunidade. Perdeu a oportunidade? Espera a próxima. Perdeu? Espera o próximo. Não adianta você simplesmente se descabelar, ficar preocupado porque perdeu. E isso normalmente acontece quando você está na necessidade de tirar o dinheiro do mercado. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, compartilhe com seus amigos. Se curtiu, dê o joinha. Se curtiu, cara, eu quero muito que você comente, cara. Comenta que eu quero responder para você. Nem que seja um bom dia, nem que seja fazer, Marcelo, obrigado. Nem que seja, Marcelo, cara, eu não curti. Marcelo, cara, eu quero mudar isso e eu quero melhorar isso aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Já falei várias vezes, juntos somos mais fortes e a gente precisa se unir, porque eu estou vivenciando aquilo que eu mais sonhei. Eu quero que você faça isso também. Eu quero que você vivencie aquilo que você mais sonha. Tamo junto, obrigado, até a próxima. Fui!